Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe esse vídeo para a gente conversar sobre o que está acontecendo com os cinemas. Vamos lá? Esse é um tema bastante relevante para nós cinéfilos. Estamos vendo que muita gente está deixando de ir ao cinema, inclusive pós-pandemia. Ficamos sabendo aí de vários cinemas que fecharam as portas, inclusive aqui em Brasília tivemos alguns cinemas que fecharam. Então eu trouxe alguns questionamentos que eu vi muita gente falar e questões próprias também sobre o que está acontecendo com os cinemas. O primeiro deles é a questão dos preços abusivos. Então, se a gente for parar para pensar, um ingresso de cinema custa mais ou menos 30, 40 reais. Para quem tem meia, né, vai pagar 15, 20, mas para quem não tem, vai pagar uma inteira. Sendo que isso é para uma sessão normal. Se for 3D, vai para 40, 50 reais. Se for sala XD com cadeira de box, vai para 60, 70 reais. Então, já não é um preço muito bacana. Fora que você vai para o cinema, você vai comprar pipoca, você vai comprar refrigerante, chocolate. Vamos colocar aí mais ou menos, né, o preço de um combo de pipoca, que eu acho que o que? Uns 50, 60, 70 reais. Fora muitas vezes a questão de estacionamento, dependendo para onde você vai, você tem que pagar estacionamento. Então daí a gente já tira que é uma situação bem complicada, principalmente para quem vai de casal, para quem vai com família, com criança. Então assim, o preço não é interessante dos cinemas. Quando tem aquelas promoções do cinema a 12 reais, a gente nota que isso chama bastante atenção, que muita gente vai ao cinema nessa época. Então eu acho que é um preço justo, 12 reais, principalmente porque os donos de cinema, né, as empresas, eles têm que pensar que as pessoas não vão para o cinema apenas, né, comprar o ingresso. Ela vai comprar pipoca, ela vai comprar refrigerante, doce, entre outras coisas. Então, assim, é muito melhor você ter uma sala cheia ao preço de 12 reais do que uma sala vazia com ingresso de 40, 50, 70 reais. Então isso aí é uma coisa que assustou muita gente, que deixou muita gente desmotivado. Outra questão também que está chamando muita atenção, que está acontecendo atualmente, é que os filmes estão indo muito cedo para os streaming, principalmente os filmes da Disney, né? Eles mal entram no cinema, ficam aí umas 2, 3 semanas e já está lá na plataforma. Fora os filmes que já estão piratão. Então tem bastante filmes aí que nem foram lançados no Brasil ainda e você já consegue assistir online. Então isso aí prejudicou bastante, né? Porque é muito melhor você dentro de casa, sem gastar dinheiro e assistir o seu filme. Então isso aí também eu acho que prejudicou bastante. E eu vejo que isso aumentou muito na época da pós-pandemia, porque com essa questão, né, das pessoas não saírem, eles começaram a colocar muitos streaming, muitos filmes nas plataformas e também esses filmes online, que nos Estados Unidos tem filme que sai, vamos supor, em janeiro e aqui no Brasil só vem em agosto, setembro. Então muita gente já consegue assistir esse filme. Então isso aí acaba prejudicando também a ida ao cinema. Eu acho também que a qualidade dos filmes, eu até já trouxe aqui um vídeo falando sobre isso, o que está acontecendo com os filmes. Será que os roteiristas estão com poucas ideias, poucas propostas e estão trazendo filmes às vezes muito desnecessários? Essa questão de excesso de remake, excesso de continuação, então eles estão pegando aqueles filmes lá de 1990, 1980 e trazendo para agora uma continuação. Alguns estão funcionando sim, a gente também não pode falar mal de todos, mas na sua grande maioria são filmes totalmente desnecessários. Então a gente fica naquela assim, o que está acontecendo? Será que não está tendo inspiração? Uns filmes muito estranhos, muito ruins, muito mal feitos. Aqueles filmes assim do tipo, cara, a gente tem que colocar um filme no cinema, então faz qualquer coisa aí e joga. Principalmente filme de terror, né? Para nós fãs do gênero, a gente tem uns filmes aí que são bem complicados de assistir e que vão para o cinema, né? Tem muitos filmes que eu até não entendo como eles conseguiram ir ao cinema. E outros que são bons que muitas vezes até não vão. Igual o exemplo, por exemplo, do Um Tira da Pesada 4, Exo Folly.
A Netflix resolveu jogar direto na plataforma, então ela não mandou ele pro cinema. E tem outros filmes aí que eu acho que não eram necessários e eles acabam indo pro cinema. Então eu acho que também é um pouquinho dessa coisa, né, da falta de filmes bons, filmes que chamem atenção. E vocês veem quando tem filme bom, que é um filme que a galera gosta, as salas lotam. Então, inclusive, aí vamos ter Deadpool e Wolverine, tá praticamente esgotada as pré-estreias. Outro grande problema, que para mim é o pior de todos, eu vou até falar das minhas experiências aqui, é as pessoas que não sabem se comportar dentro de um cinema. O primeiro de todos, assim, que para mim é inadmissível, é a questão do uso do celular no cinema. Por que que as pessoas não desligam o celular para ir? Se você não quer assistir o filme, fique em casa. Porque é uma pessoa que paga caro no cinema, paga 40, 50 reais no ingresso, para entrar dentro do cinema e ficar no WhatsApp, ficar olhando o celular. Isso é uma falta de respeito absurda. Eu já até fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? Que as pessoas estão muito egoístas, então assim, elas só pensam nelas mesmas. E aí a pessoa tá ali dentro do cinema, a gente tá ali prestando atenção e de repente aquela pessoa abre aquela tela de celular bem na tua cara. Então isso é um absurdo, é inaceitável. E eu, por exemplo, sento no fundão, então a pessoa lá embaixo acende a tela, acabou para mim a imersão no filme. Eu me perco totalmente, isso incomoda e assim, é uma coisa que me desmotiva muito ir ao cinema, uma delas. A segunda é as pessoas conversarem dentro do cinema. Então, teve vezes que eu fui assistir um filme e tem gente que conversa o filme inteiro, não cala a boca. Eu tive uma experiência super desagradável quando eu fui assistir a pré-estreia de X-Men, o último X-Men. Sentou um casal do meu lado e o cara explicou o filme inteiro pra mulher. Teve uma hora que eu virei e falei assim, gente, o Galvão Bueno veio pro cinema, não é possível. O que tá acontecendo? Então o cara conversou o filme inteiro. Eu não consegui prestar atenção, eu fiquei super incomodada. Aquilo me deixou muito chateada. Então é muito triste a pessoa achar que tá no sofá de casa e querer conversar alto, falar dentro do cinema. Então você tem que pensar que tem outras pessoas ali dentro que você tem que respeitar. Outro grande problema que a gente vê são pessoas que levam as crianças para o cinema. Uma coisa é quando você leva criança para o cinema para assistir um filme infantil. Outra coisa é quando você leva criança para assistir filmes de adulto. Então eu já vi pessoas que levam recém-nascido para assistir filmes de ação, aquele som muito alto e uma criança recém-nascida começa a berrar dentro do cinema porque ela não dá conta, aquilo é muito alto para ela. Levar crianças também de 1, 2, 3 anos para assistir filme de adulto. E isso assim, para mim é uma coisa também inaceitável, porque você tem que respeitar a classificação indicativa do filme e a criança não vai parar quieta ali. Então tá ali uma sessão de adulto, um filme de 14, 15, 16, 18 anos e tem uma criança que começa a gritar, a chorar dentro da sala. E não só em filmes de adulto, essa semana mesmo eu li uma reportagem de uma mulher reclamando que ela foi assistir Divertidamente 2 e que tinha duas crianças que elas ficavam pulando de cadeira em cadeira, jogando pipoca e gritando e correndo no cinema. E aí todo mundo começou o questionamento. Isso é culpa dos pais que não deram educação? Ah, isso é normal porque é uma sessão de criança? Ao meu ver, não é normal. Então, assim, se você sabe que a sua filha, que a sua criança não vai conseguir ficar quieta no cinema, não leva. Porque você está atrapalhando as outras crianças. E outra, uma criança ficar pulando de cadeira em cadeira, isso é falta de educação, né? Poltrona foi feita para sentar, não para pisar e ficar pulando, né? Jogando pipoca também, sujando o cinema. O cinema é para você sentar e assistir o filme, não é para ficar correndo. Então eu acho que isso aí atrapalha as outras pessoas. E então assim, eu acho que é uma coisa que é bem complicada de falar, porque podem me julgar no sentido de, ah, você está sendo preconceituosa, você está sendo mal educada em falar isso, mas assim, o cinema é um lugar para você assistir filme, não é para correr, não é para pular. E eu sei que criança não para quieta, mas eu acho que tudo aí cabe uma questão de diálogo com a criança. Eu, por exemplo, levo os meus sobrinhos para assistir filme, eu nunca tive problema, eles sentam e assistem o filme direitinho, nunca ficaram correndo, gritando, falando alto, pulando. Então, assim, por experiência, porque eu levo meus sobrinhos, levo eles desde pequeno, e eu nunca tive esse problema, então acho que assim,
cabe aí, né, uma reflexão sobre isso dos próprios pais em relação às crianças, mais uma vez dizendo, o cinema não é só seu, tem outras pessoas que querem assistir o filme, tem outras pessoas dentro da sala, e eu acho que o respeito ao próximo tá faltando muito no cinema, porque as pessoas estão pensando no próprio umbigo, se tá bom pra mim, o resto que se lasque, então se eu quiser ligar o celular eu ligo, se eu quiser conversar eu converso, se eu quiser trazer criança pra ficar brincando aqui, as pessoas serem mais sensíveis, as pessoas serem mais humildes e pensarem no próximo. Eu tô vendo que a gente tá numa época de bastante egocentrismo, então as pessoas só estão pensando em si mesmo, e eu acho que as pessoas têm que parar para pensar no próximo. Outra coisa que eu vejo muito, que me deixa bastante chateada, são pessoas que estão filmando o filme. Para quem não sabe, isso é crime, então você não pode filmar, você não pode fotografar. Inclusive no início do filme isso é falado, né? Não pode filmar, não pode fotografar. É proibido o uso de celular no cinema. E eu vejo direto pessoas com o celularzinho ali escondidinho, filmando o filme. Então isso aí é crime. Então assim, por exemplo, para nós que participamos de cabine de imprensa e de pré-estreias exclusivas, muitas vezes os nossos celulares são lacrados por conta de embargo, por conta, né, para ninguém usar, inclusive, o celular dentro do cinema, e eu acho uma coisa extremamente válida. Então, assim, eu brinco que eu tô até mal acostumada, porque eu nunca mais fui em sessão normal, então eu tô super mal acostumada, porque na cabine de imprensa, por exemplo, são pessoas ali que estão trabalhando, que estão assistindo filme para fazer crítica, para trabalhar. Então ali ninguém pega celular, ninguém conversa, é uma sessão maravilhosa. E as pré-estreias também por isso, porque os convidados não podem tirar o celular do lacre, e isso é maravilhoso. Eu até no vídeo, né, que a gente falou sobre o uso de celular, eu falei sobre isso, mas assim, eu entendo que é complicado uma empresa de cinema colocar, imagina, colocar saquinho em todas as sessões de cinema, lacrar celular, não tem como, né? Aí eu, assim, na minha opinião, o que resolveria é voltar àquela época que tinha os lanterninhas dentro do cinema. Então aqueles caras que ficam ali rondando e monitorando as salas para ver se tem alguém filmando, se tem alguém conversando, atrapalhando. Eu acho que é super válido por conta disso, porque as pessoas não têm responsabilidade, as pessoas não pensam no próximo, então a gente tem que ter uma forma de pensar nisso, de melhorar a nossa experiência no cinema, porque tá bem difícil realmente ir. Então, quando eu penso em uma sessão normal assim, eu confesso que eu fico bem desmotivada, bem desinteressada por conta disso. A questão, o que pega mais pra mim é essa questão do uso do celular no cinema, a questão da bagunça, a questão das pessoas conversarem. Então, isso me atrapalha muito. Então, realmente, assim, é uma coisa que tinha que ser pensada, uma forma de resolver isso, porque infelizmente as pessoas são assim, né? Pagam caro no ingresso para ir conversar, para ficar no WhatsApp. Então eu acho que eu quis falar sobre isso aqui no canal, porque vale bastante questionamentos, vale bastante reflexões para todo mundo sobre o que está acontecendo, né? E eu não sei se vocês concordam ou não, inclusive vocês podem falar aqui embaixo, escrever aqui nos comentários, o que vocês acham que está acontecendo realmente com o cinema. A gente está vendo cinemas vazios, as portas fechando de alguns, e eu acho que é justamente isso. Eu trouxe esses tópicos que eu acho que são importantes, mas com certeza tem muito mais coisa aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você concorda com o que eu falei sobre essa questão, né, dos problemas que os cinemas estão enfrentando, acha que tem mais alguma coisa a acrescentar, comenta aqui embaixo. E até a próxima!